seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica localizada aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 5 do quarto trimestre de 2022 da EBD, Revista de Adultos, que tem como título Contra os Falsos Profetas. O texto áureo vai dizer: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1. A verdade prática vai dizer: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel, capítulo 13, versículos de 1 a 10. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Muito bem. A palavra de Deus deixa claro a existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus. Ele disse: porque surgirão falsos profetas, Mateus 24, 24. Essa trágica realidade também estava presente no ministério, ao longo do ministério do profeta Ezequiel e dos outros profetas de Israel, como o profeta Isaías, profeta Jeremias e outros profetas que profetizaram na terra de Israel. Este tinha uma palavra de juízo. O profeta Ezequiel tinha uma palavra de juízo. Os falsos profetas tinham palavras de bênçãos, profetizavam a paz quando não havia paz. A presente lição é um alerta para o crente viver de maneira prudente. É preciso sensibilidade e discernimento espiritual para discernir a fonte das profecias. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, na Babilônia, era o fato de esses embusteiros enganadores estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Ou seja, esses falsos profetas estavam confortáveis ali, tanto ali entre os exilados na Babilônia, como também em Jerusalém, porque a liderança civil e religiosa lhes respaldava, ou seja,
apoiava o ministério, o falso ministério desses falsos profetas. E eles se sentiam confortáveis com isso e profetizavam mentiras e adivinhações que Deus não havia, de forma alguma, ordenado, autorizado eles a falarem. Mas eles tinham o respaldo das autoridades, tanto as autoridades civis como religiosas, e por isso continuavam enganando o povo. O tópico primeiro vai falar sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que o papel dos sacerdotes era apresentar o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Eles se levantavam contra os verdadeiros profetas de Deus. E a verdadeira profecia de Deus chamava o povo ao arrependimento, à volta aos mandamentos da lei de Deus, mas os falsos profetas se contrapunham a isso. Ou seja, eles diziam para o povo que estava tudo bem, que eles poderiam continuar da forma como eles estavam vivendo, que Deus não os castigaria. Por isso eles estavam desencaminhando o povo de Judá, o povo de Israel. Ponto primeiro, o termo profeta, a palavra hebraica usada para profeta é navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe, Êxodo, capítulo 4, versículos de 10 a 15. E o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta, ou seja, o teu porta-voz. Êxodo 7:1. Mas as três principais palavras hebraicas são Navi, Roé e Osé, como aparece em 1 Crônicas 29 e 29. Lá você vai encontrar esses três termos no original em hebraico. Ponto 2. Outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas como mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor e homem de Deus. A palavra profeta é de origem grega, profetes, de pró, que significa antes, e da raiz fé, do verbo feme, que significa falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. Veja primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Então, a palavra profeta tinha essa conotação de prever o futuro. Era uma das conotações relacionadas a esse termo no original. Ponto 3. Os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Veja Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 5. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, Navi, Roé e Osé, usados para os profetas do Deus vivo, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Então, só o uso do termo ali no original em hebraico, para designar profeta, não era suficiente para saber se o profeta era de Deus ou se o profeta não era de Deus. Porque os dois usavam a mesma palavra, o mesmo vocábulo em hebraico. No entanto, pelo contexto histórico-social e pela profecia que era anunciada, era possível saber se a profecia vinha de Deus ou se a profecia não vinha de Deus. Era assim que se podia identificar. A Septuaginta emprega a palavra grega pseudoprofetes, falso profeta. Veja Jeremias capítulo 6, versículo 13. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Muito bem. O tópico 2 vai falar sobre os falsos profetas em Ezequiel.
Ponto primeiro, os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há o mentiroso. Como há justo, há o injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Esses são os dois lados que existem, né, na vida. Assim também, como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. A expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento, e somente em Ezequiel. Em Ezequiel 13, versículo 16, e Ezequiel 38, versículo 17. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar tanto a falsos profetas, onde estiverem, como também aos falsos doutrinadores da atualidade. Veja 2 de Pedro 2:1. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica, irônica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração. Aqui ele usou, cunhou esse termo, profetizadores, para separá-los, dos verdadeiros profetas de Deus. Ponto 3. O desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos, em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acredita em Deus. É o tolo, o insensato, o Nabal. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus. Veja Salmo 74, versículo 18. O ponto 4 desse tópico 2, as raposas do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação e hoje à Igreja de Cristo. Veja a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e versículo 4. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles, contra os falsos profetas em Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Em vez de ajudar os verdadeiros profetas de Deus a trazer o povo de volta para o cumprimento, para a obediência da lei do Senhor, eles estavam dizendo, ao contrário dos verdadeiros profetas, os falsos profetas estavam dizendo para o povo que estava tudo bem, que haveria paz, que Deus estava com eles, assim como acontece nos dias atuais. Tanto falsos profetas, falsas profecias, dizendo que está tudo bem, que a igreja está agradando 100% a Deus, quando na verdade o que se observa nos dias atuais é uma apostasia crescente, uma desobediência crescente, uma rebeldia crescente, como já havia sido profetizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar, e nós estamos observando isso, estamos no tempo do fim. Muito breve a trombeta vai soar e o Senhor vai vir buscar a sua igreja fiel. E muitos estão desatentos, estão seguindo o curso deste mundo, estão vivendo de acordo com o sistema mundano, o sistema que impera neste mundo. E aí quando Deus levanta verdadeiros profetas é para chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo de volta aos princípios e aos ensinamentos genuínos da palavra de Deus. Mas os falsos profetas não, dizem que está tudo bem, que Deus é convosco, que Deus
está vendo a sua vida, está se agradando da sua vida. Isso é o que se encontra hoje em muitos lugares. Aí muitos falsos profetas têm se levantado para prejudicar a obra do Senhor. Muito bem, chegamos ao tópico 3. Antes de abordarmos o tópico 3, né, queremos dizer que a Faeste Academia é uma instituição de ensino teológico do estado de Santa Catarina que, por meio dos seus núcleos de estudo presencial, já formou mais de 6.500 alunos. E atendemos em 5 estados do Brasil e já atendemos 3 países de língua portuguesa. Temos mais de 15 anos de experiência. E agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da Faeste Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia com certificado reconhecido pela convenção da CIADESP. As videoaulas têm aproximadamente 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos, 20 disciplinas. Aproveite a nossa super promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde o curso livre A Arte de Pregar. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 35,00 no cartão de crédito, né? Um preço super promocional. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link que se encontra aqui na descrição. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. O tópico 3 vai falar sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana. Encontra-se em 1 Reis, capítulo 22, versículos 11 e 12. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade, né? Isso sempre aconteceu ao longo das gerações. As pessoas até hoje, os crentes até hoje, vivem buscando mensagens, vivem atrás de profetas e profetisas, buscando mensagens de ânimo, mensagens de paz, mensagens que os ajudem. Mas temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque da mesma forma que naquela época de Ezequiel, de Jeremias, né, muitos falsos profetas se levantaram ali para combater os verdadeiros profetas de Deus, hoje também muitos falsos profetas, falsos ensinadores têm se levantado para enganar, né, os servos e servas de Deus. Portanto, precisamos ter discernimento espiritual para não sermos enganados por esses falsos profetas que Deus não enviou. O ponto primeiro vai falar o profeta do Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal. Por exemplo, mensageiros de Deus, servos de Deus, meus servos, os profetas. Está lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 7. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Ou seja, como as autoridades civis e religiosas da época de Ezequiel e Jeremias eram corruptas, eles aceitavam a mensagem dos falsos profetas, que era a favor deles, mas rejeitavam a mensagem verdadeira, genuína de Deus, através dos verdadeiros profetas de Deus, porque confrontava eles, tocava na ferida deles. E a mesma forma é hoje. Os pregadores, os profetas de Deus, que pregam a verdadeira palavra de Deus, que confronta, que toca nas feridas, que toca nos pecadinhos de estimação, esses profetas, esses pregadores são perseguidos, porque eles não são bem vistos, não são bem recebidos, porque falam a verdade da parte de Deus. Aqueles que querem viver realmente uma vida piedosa em Cristo Jesus, andar na retidão, na santidade, esses vão ser destratados por esse sistema mundano que impera aí na sociedade. O ponto 2, aqui do tópico 3, vai falar os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas.
Deus usou o verdadeiro profeta dele, Ezequiel, e revelou que a mensagem dos falsos profetas, não era verdadeira. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados de Deus. Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. É a expressão que o profeta Ezequiel usa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade judaica, como as mensagens falsas de hoje, que acabam desestruturando uma comunidade de fé, se derem crédito, se derem ouvidos à mensagem desses falsos mestres, desses falsos profetas. A mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e o próximo. Veja primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4. O ponto 3 vai falar sobre a ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes, como já foi comentado aqui antes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e à maior parte do povo. E às vezes eram até mesmo encomendados pela corte, ou seja, o rei, os nobres, encomendavam aquela falsa profecia para enganar o povo, para enganar a nação. E para serem também enganados, porque sabiam que era uma profecia falsa e queriam ser enganados e queriam enganar outros. Muito bem, chegamos então ao fim a conclusão dessa lição de número 5. Se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar essa videoaula nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. E não esqueça, aqui na descrição, o link para o nosso curso de teologia com certificado reconhecido pela Convenção da CEADESP. E um curso de 20 disciplinas, professores que são bacharéis em teologia, pós-graduados em teologia, pessoas com experiência na área do ensino teológico. Muito bem, a conclusão vai dizer, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Então temos que ter cuidado com todo e qualquer tipo de mentira. Boato geralmente é uma mentira. E nós, como cristãos, servos do Deus vivo, não podemos compactuar com isso, não podemos espalhar boatos, espalhar notícias falsas sobre qualquer pessoa, muito menos sobre um irmão em Cristo Jesus, uma irmã em Cristo Jesus. Temos que ter muito cuidado, pedir a Deus graça, sabedoria e discernimento para não sermos enredados por esse tipo de situação. E pedir discernimento também para identificar os falsos dos verdadeiros profetas. Os falsos dos verdadeiros pregadores do Evangelho, os falsos dos verdadeiros pastores e ensinadores da palavra de Deus. Deus abençoe os seus estudos, você que é professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical, no preparo desta aula, que será ministrada presencialmente no dia 30 de outubro de 2022. Deus abençoe o seu preparo e a sua ministração. E nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus. Até lá!